E volta aos assuntos do Congresso, as emendas parlamentares. Em meio à suspeita de pagamento de propina, já falamos da operação da Polícia Federal, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, está propondo um modelo para substituir as emendas de comissão, que são contestadas pelo STF. O parlamentar conversa agora com a gente. Tudo bem, deputado Danilo Forte? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Deputado, primeiro eu queria pedir um posicionamento do senhor, até que ponto essa ação da Polícia Federal, o envolvimento e a citação das emendas parlamentares, de que forma isso incomoda o parlamento e volta à discussão para que se haja uma transparência ainda maior em relação ao pagamento das emendas? Primeiro, onde tem dinheiro público tem que ter transparência. Sempre comunguei disso, inclusive já fui relator 2 vezes da LDO, aprimorando, inclusive, os critérios de fiscalização. Agora do ano passado, fomos nós, no texto da LDO, que colocamos que o Tribunal de Contas da União deveria acompanhar, inclusive, as transferências especiais, as chamadas transferências PIX. Foi pactuado, inclusive, por mim como relator e pelo presidente Bruno do Tribunal de Contas da União, esse acompanhamento junto com os tribunais de contas dos estados, para identificar os desvios que, por acaso, possam ocorrer ou estão ocorrendo com relação à execução dessas emendas, e aí entra os órgãos de controle. Para isso nós temos Polícia Federal, nós temos Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, os Ministérios Públicos, né? Todas as instituições que transferem dinheiro têm suas auditorias e, logicamente, que a Justiça cumprindo o seu papel de zelar pela lei para que possa identificar aqueles que vendem emenda, aqueles que desviam a finalidade da execução orçamentária para benefício próprio ou para enriquecimento ilícito. É para isso que existe a lei e existe cadeia. Agora, por outro lado, ninguém pode engessar o país está paralisado. Nós estamos vivendo um shutdown desde o final do ano passado. Nós já estamos praticamente em março, 3º mês do ano, e o país está sem orçamento. Isso fere a credibilidade do país, diminui as atividades econômicas e custa ainda mais para a população, porque uma obra parada, um programa de governo parado por falta de transferência, por falta de pagamento, o prejuízo é muito maior para o conjunto da sociedade. Então, a gente precisa destravar, precisa ter harmonia entre os poderes, precisa voltar a ter uma vida saudável entre o executivo, o legislativo e o judiciário, para que o país retome as suas atividades. Já tem cidade que está com problema do custeio da saúde. Já tem hospitais públicos parando cirurgias, né? Já tem prefeitos que adentraram agora, tomaram posse agora em janeiro, e estão com dificuldade para honrar os compromissos das gestões municipais, principalmente, porque dependem muito de transferências do governo federal, que não pode fazê-lo, porque nós não temos orçamento. Então, a gente precisa destravar, né, e reconstruir um diálogo entre o executivo, o legislativo e o judiciário para que o país retome as suas atividades e possa ter segurança, inclusive, para a gestão administrativa. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. O senhor diz aí, claro, com muita propriedade, que está paralisado porque o orçamento não foi votado. O que impede o Congresso de votar o orçamento? Eu acho que está faltando ter agora uma clareza de como será o orçamento. Porque nós votamos no ano passado, inclusive nós fizemos um cronograma de execução orçamentária para ter um planejamento melhor na execução. Veio o veto com relação à execução orçamentária e, em agosto, teve essa interferência do judiciário na execução orçamentária do governo federal e paralisou, inclusive, essa transferência. Todo mundo sabe que isso aconteceu. Isso criou um desconforto entre os poderes e foi votada uma lei complementar 210, que se dizia que era harmônica para resolver o problema, inclusive para destravar o orçamento e liberar as emendas, e ela foi mais confusão ainda, porque o judiciário não aceitou a lei complementar 210 e ela engessou, inclusive, o orçamento de 2025, porque ela determina, inclusive, a forma de aplicação, se sobrepondo à LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária de 2025, que foi votada já no final do ano passado e que não deu tempo de votar a LOA. Então, precisa o quê?
É por isso que eu estou propondo uma revisão da Lei Complementar 210, modificando a fórmula das emendas parlamentares, excluindo do programa do orçamentário de 2025 as emendas de comissão, porque, Dora, você tem experiência no parlamento e sabe muito bem que uma comissão votar um orçamento para outra executar, e um presidente da comissão só pode ficar 1 ano, ele não pode ficar consecutivamente na presidência da comissão temática. Então, aquela comissão que votou não executa, e a que vai executar não foi a que fez a priorização, você sabe que isso dá problema, como deu, né? Inclusive deu problema até de incoerência ou de contradição entre o que pensava o presidente da comissão e o presidente da Casa de então, o presidente da Câmara dos Deputados. Isso deu confronto interno e deu todo esse problema que nós estamos vivendo agora. Então, o que é que eu estou propondo? Se acaba a emenda de comissão permanente, se cria as emendas das bancadas partidárias com esse recurso. Nas bancadas partidárias, o parlamentar e o líder do partido ficam responsáveis, assinando, dando rastreabilidade para a indicação das emendas, e dentro desse contexto você vai ter não só a condição de focar nos programas partidários, como harmonizar esses programas partidários, inclusive com as políticas públicas do Poder Executivo. Você tem uma segurança de execução. E, por outro lado, também um espaço dessas emendas para serem administradas pela mesa diretiva das duas casas. A mesa da Câmara e a mesa do Senado ficariam responsáveis por um espaço para também poder fazer as orientações administrativas institucionais para a aplicação desses recursos. E também responsabilizando, por ato da mesa, a indicação dessas emendas. O presidente da casa e a mesa diretora ficavam responsáveis por essas indicações. Com isso, a gente supre a necessidade de ter a indicação nominal de quem está colocando a emenda no orçamento e para onde vai, e você dá a oportunidade, inclusive, para o Poder Executivo cumprir o artigo 165 e 166 da Constituição Federal, que diz que ambos, Poder Legislativo e Poder Executivo, têm a obrigação de formular a lei orçamentária e planejar a execução do orçamento do país. Deputado Danilo Forte, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, sempre se justificou as emendas parlamentares por conta de que os parlamentares, os deputados federais especialmente, são as pessoas que têm maior vivência, maior trânsito, conhecem a realidade, muitas vezes de cidades pequenas, de grotões isolados, dos diversos cantos do país. Eventualmente, acabar concedendo poderes significativos para as lideranças de bancada ou para as mesas diretoras com relação à destinação desse recurso, não seria talvez uma subversão justamente dessa ideia de que o deputado na ponta é quem deveria ser a pessoa capaz de fazer a melhor indicação desse recurso? Todos nós sabemos que a Constituição ela tem um viés parlamentarista desde a sua formatação, desde 88 que se diz que nós temos uma Constituição parlamentarista e temos um poder presidencialista, né? Inclusive num modelo que está ultrapassado. Todos nós sabemos que esse presidencialismo de cooptação de apoio político ele não funciona mais. Dá no que deu aí, né? Os partidos são cooptados para indicar ministros, mas não tem compromisso com a gestão. E a gente precisa aperfeiçoar essa governança, porque ela sempre determina o quê? No final da conta, Cristiano, o que é que nós temos? No final da conta, nós temos déficit fiscal. No final da conta, nós temos uma conta que não fecha. Por isso é que eu defendo que o orçamento seja enxuto e 100% impositivo, como é na grande maioria das nações civilizadas. As grandes democracias do mundo e as grandes economias do mundo têm orçamento 100% impositivo, feito de forma enxuta, para caber dentro da receita. A receita ano passado cresceu 9,4%, foi o maior crescimento de receita da Receita Federal nos últimos 20 anos, foi no ano passado. E o orçamento não acompanhou, cresceu 14% a despesa. Por quê? Porque tem esse descasamento para atender politicamente a essa coalizão de conveniências políticas, que toda vida quebra o equilíbrio fiscal. Então, diante disso, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo, buscando esse conhecimento, que tem emenda do bem e emenda do mal. Eu construí um campus da Universidade Federal do Ceará, no meu município de Itapajé, no interior do Ceará, 100% com emenda parlamentar. E estamos formando gente lá na área de TI, na área de desenvolvimento de programa, inclusive até de inteligência artificial,
numa cidade do sertão do Ceará, com emenda parlamentar. Então, quando é para o bem, funciona. Quando é para o mal, aí cabe a fiscalização. E tem espaço para os órgãos de controle fazerem o acompanhamento. Perfeito. Hoje, você rastreia tudo, né? É fácil você identificar onde tem um mal feito. Deputado Danilo Forte, do União do Ceará, como sempre, obrigado pela gentileza, deputado. Até a próxima, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, boa noite.